25 de maio de 2023. Um alpinista alemão de 54 anos está sozinho no topo da terceira montanha mais alta do mundo, colocando um par de esquis. São 30 anos de sonhos impossíveis. Ele está prestes a tentar algo que apenas um punhado de pessoas sobreviveu: descer esquiando da zona da morte. E diferente dos poucos que tentaram antes, ele está fazendo isso sem oxigênio suplementar, sem o apoio de sherpas e sem um plano de backup. Ele não sabe, mas nas próximas 12 horas, seu nome entrará para a história do montanhismo como mais um lembrete do poder da montanha. Esta é a história inimaginável de Louis Stitzinger. Bem-vindo ao Equitreme. No montanhismo de alta altitude, há dois tipos de alpinistas: os que assumem riscos e ultrapassam limites, e os cautelosos. Profissionais metódicos e calculistas tratam cada decisão como vital, pois sua vida realmente depende disso. Louis Stitzinger era um dos cautelosos. Nascido em 1968, nos Alpes da Baviera, veio de uma família de montanhistas. O pai dele era um famoso guia de montanha, e diziam que Louis nasceu com esquis nos pés. Aos 3 anos, já esquiava. Aos 5, escalava rochas. Ao entrar na universidade, ele já tinha certificação estadual de guia de montanha e esqui, obtida durante os estudos em ciências do esporte. Na universidade em Munique, Louis conheceu outro escalador chamado Alex. Ela estudava geografia e, como Louis, amava as montanhas. Eles se aproximaram rapidamente pelo amor comum à escalada. Depois de se formarem, eles começaram a enfrentar picos cada vez maiores juntos. Eles treinavam todos os dias nos Alpes da Baviera, correndo no verão e praticando esqui alpino no inverno. Nos 25 anos seguintes, casaram-se e formaram uma das parcerias mais fortes do montanhismo, escalando juntos 6 das maiores montanhas do mundo. Eles tinham uma parceria rara, até mesmo no montanhismo. Eles apoiavam o sonho solo, um do outro, enquanto compartilhavam aventuras incríveis juntos. E Alex sabia que quando Louis ia para as montanhas, ele tomava decisões inteligentes. Quando as condições eram desfavoráveis ou o tempo incerto. Quando seu instinto lhe dizia que algo estava errado, ele tinha a disciplina de abandonar as tentativas de chegar ao topo e voltar para casa com vida. Ao longo de 3 décadas, Louis construiu uma reputação absolutamente extraordinária. Ele chegou ao topo de 10 dos 14 picos acima de 8.000 metros do mundo, sendo 9 sem oxigênio suplementar. O que realmente o destacava era o esqui-montanhismo em altitudes extremas. Sim, esquiando. Esse cara desceu esquiando os picos mais mortais do mundo com facilidade. Em 2006, ele completou a primeira descida, completa de esqui do Geigerbrum 2. Em 2008, ele esquiou a face central do Nanga Parbat em uma única investida de 24 horas do acampamento base ao cume e retorno. Em 2011, ele desceu esquiando 900 metros no K2, a maior descida de esqui já feita lá. Mas Louis tinha um sonho que sempre lhe escapou na carreira, uma montanha que o atraía como nenhuma outra: Kanchenjunga. Um breve desvio nessa montanha russa de caos. Quer fazer parte da comunidade extrema? Veja vídeos exclusivos para você. Tenha acesso antecipado e vote em enquetes de conteúdo. Junte-se a nós no Patreon. Te vejo lá. Kanchenjunga fica na fronteira entre o Nepal e a Índia. Seu nome significa 5 tesouros da Grande Neve e é considerada sagrada pelas comunidades locais. Quando os primeiros alpinistas chegaram ao cume, em 1955, pararam antes do topo real, por respeito aos espíritos que se acredita habitarem ali. Até hoje, os alpinistas mantêm essa tradição. Mas aqui está o que você precisa entender sobre Kanchenjunga. Pode ser sagrada, mas também é mortal. Essa montanha tem uma das maiores taxas de fatalidade de qualquer pico na Terra, e de cada 100 pessoas que tentam chegar ao topo, de 20 a 22 morrem. Ao contrário de outras montanhas mortais, onde as mortes diminuem com melhores equipamentos e técnicas, a taxa de mortalidade de Kanchenjunga aumentou na última década. Mas o que a torna tão mortal? Bem, tudo tem a ver com a geografia. Veja, com 28.169 pés,
Essa montanha é a terceira mais alta do mundo. Para você ter uma ideia, aviões comerciais voam a cerca de 35 mil pés. Então, o cume do Kanchenjunga está a cerca de 80% da altura de um avião em voo. Nessa altitude, o ar tem apenas 1/3 do oxigênio do nível do mar. O corpo não consegue oxigênio suficiente para sobreviver, por isso chamam de zona da morte. Mas ao contrário de outras montanhas altas, como o Monte Everest, que possui encostas de neve e trilhas para caminhada, misturado com a escalada técnica, Kanchenjunga é implacavelmente difícil do começo ao fim e guarda o pior de tudo para o final. Os 180 metros finais até o cume exigem escalada em rocha muito técnica na zona da morte. Imagine fazer escalada avançada em rocha enquanto seu cérebro está literalmente morrendo por falta de oxigênio. Mas a altitude nem é a pior parte. A montanha cria seus próprios sistemas climáticos. A montanha fica em um local onde o clima de monções chega cedo, comprimindo a janela segura para a escalada. Em apenas algumas semanas, em maio, tempestades podem surgir quase sem aviso, prendendo os alpinistas em nevascas, onde a navegação se torna impossível. Glaciares suspensos ameaçam áreas, e a queda de pedras aumenta com o aquecimento da montanha pelo sol da tarde. E Kanchenjunga é tão remoto que leva 15 dias de caminhada exaustiva só para chegar ao acampamento base. Não há estradas, nem pousadas, nada. Então, se algo der errado, o resgate é quase impossível. Quando Luiz decidiu escalar Kanchenjunga em maio de 2023, sabia no que estava se metendo. Mas essa não era só mais uma escalada, era seu sonho. Luiz queria ser o primeiro a descer, esquiando do topo do Kanchenjunga. Ele já havia esquiado 7 das montanhas mais altas do mundo, e essa seria sua obra-prima. Na primavera de 2023, Luiz chegou ao acampamento base do Kanchenjunga com esquis presos à mochila. Era um plano elaborado há décadas. Desta vez, ele não estava viajando com uma expedição comercial. Ele havia contratado os serviços de acampamento base por meio de uma empresa chamada Seven Summit Treks. Acima do acampamento base, ele estava sozinho, sem sherpa pessoal, sem oxigênio suplementar, só Luiz, seus esquis e seu sonho. Mas Luiz não estava completamente sozinho. No acampamento base, ele conheceu uma alpinista peruana chamada Flor Cuenca. Flor também tentava escalar a montanha sem oxigênio e de forma independente. Os dois falavam alemão, já que Flor morava e trabalhava na Alemanha, e eles se deram bem imediatamente. Eles se uniram para tentar o cume, dividindo barraca e combustível para reduzir o peso das mochilas. Foi uma parceria que nasceu da necessidade prática, mas que se tornaria uma das partes mais importantes desta história. Em 18 de maio, Luiz e Flor tentaram pela primeira vez alcançar o cume. Eles passaram dias subindo de acampamento em acampamento, se aclimatando à altitude brutal. Ao chegarem aos acampamentos altos e iniciarem o ataque ao cume, tudo parecia conforme o planejado. Mas a equipe de fixação de cordas, os Sherpas, encarregados das cordas de segurança nas áreas mais perigosas, cometeu um erro. Eles erraram o caminho no topo da montanha e conduziram o grupo por um canal de neve íngreme, que acabou em um beco sem saída perto do cume. Agora, depois dessa tentativa fracassada, a maioria dos escaladores teria arrumado suas coisas e ido para casa. Não se tenta escalar Kanchenjunga 2 vezes na mesma temporada. A montanha te desafia física e mentalmente. O corpo leva semanas para se recuperar da zona da morte, mas Luiz não voltou para casa. Ele desceu até o acampamento base e, no caminho, fez algo que chamou a atenção de todos. Do acampamento 4, ele usou os esquis e esquiou boa parte da descida. Quando ele falou com sua esposa Alex pelo rádio naquela noite, lá na Alemanha, ele estava animado. As condições da neve estão perfeitas, disse a ela. A descida de esqui é totalmente viável. Luiz descansou no acampamento base só 3 dias. Seu corpo ainda se recuperava do esforço de entrar na zona da morte. Seus músculos ainda estavam fracos e a contagem de glóbulos vermelhos tentando se estabilizar. Mas a previsão do tempo mostrava outra janela se abrindo. E Luiz sabia que nos Himalaias o clima e as oportunidades não esperam por ninguém.
A temporada de monções se aproximava. Se não fosse agora, teria que esperar mais um ano. E, aos 54 anos, quantas chances mais ele teria? Então, em 22 de maio, Lewis começou a escalar novamente. Flor também subia. Ambos concordaram. Mais uma tentativa no cume, outra chance para o sonho. Em 24 de maio, eles retornaram ao acampamento 4. Lewis avisou Alex pelo satélite que estava tudo bem, iniciando o ataque ao cume às 18h. Se você conhece montanhismo em alta altitude, esse horário, 18 horas, deveria te chamar a atenção. A maioria dos alpinistas parte para o cume por volta da meia-noite ou 1h da manhã. Você quer chegar ao topo com a luz da manhã e ter toda a tarde para descer com a luz do dia. Começar às 18 horas. Significava que Lewis chegaria ao cume por volta das 17h do dia seguinte e desceria na completa escuridão. Mas Lewis provavelmente tinha seus motivos. Antes de sair do acampamento 4, ele fez um acordo com Flor. Espere por mim no acampamento 4. Ao chegar ao topo, ele disse: mantenha o rádio ligado, entrarei em contato na descida. Era um seguro, uma proteção. Se algo desse errado, pelo menos alguém estaria lá, esperando, concordou Flor. Na noite de 24 para 25 de maio, eles saíram do acampamento 4 rumo ao cume. Mas as condições eram brutais. Neve funda engolia suas botas a cada passo, e as encostas íngremes tornavam qualquer erro uma queda sem fim. O ar era tão rarefeito que respirar parecia sugar por um buraco de agulha, mas ambos continuaram avançando, um passo exaustivo de cada vez. Subindo, Flor notou algo que deveria ter sido um alerta. Lewis se movia bem mais devagar que o normal. A montanha estava exigindo tudo o que ele tinha só para colocar um pé na frente do outro. Ao meio-dia do dia 25 de maio de 2023, Flor alcançou o cume. Ela ficou a 8.616 metros, o terceiro ponto mais alto da Terra, sem usar nenhum oxigênio suplementar. Foi uma conquista fantástica por si só. Ela tirou algumas fotos, recuperou o fôlego e aproveitou o momento. Enquanto isso, Lewis continuava subindo, avançando no ar rarefeito, onde cada respiração era uma luta. Flor esperou o quanto pôde, mas com o avanço da tarde e a mudança do tempo, decidiu, com dor, iniciar a descida. E aqui está o momento que a assombraria para sempre. Enquanto descia, por volta dos 27.000 pés, ela viu uma figura subindo em sua direção. Era o Lewis. Eles estavam na mesma rota estreita, movendo-se em direções opostas, prestes a se cruzar em um dos trechos mais perigosos da montanha. Flor e Lewis pararam. Naquela altitude, até conversar cansa, mas precisavam confirmar o plano. Era fim de tarde, o tempo estava piorando. Qualquer pessoa racional teria voltado. Lewis a encarou e disse: espere no acampamento. 4, mantenha o rádio ligado, eu consigo. Flora assentiu e continuou descendo sem motivo para preocupação. Lewis era um dos alpinistas de alta altitude mais experientes do mundo. Se alguém podia enfrentar um cume tardio e descer à noite, era ele. Flora continuou descendo, Lewis subindo. Foi a última vez que alguém viu Lewis Stitzinger com vida. Mas estou me adiantando. Às 17 horas, Lewis chegou ao cume. Ele foi a última pessoa a chegar ao topo do Kanchenjunga naquele dia. Ele conseguiu. Após a primeira tentativa fracassada, depois de apenas 3 dias de descanso, e após 30 anos sonhando com esse momento, ele estava em pé no topo do Kanchenjunga, seu 10º pico, acima de 26.000 pés. Que conquista incrível foi essa? Os outros alpinistas já haviam descido do topo até o acampamento 3, mas Lewis sabia que Flora o aguardava no acampamento 4. Ele não estava totalmente sozinho aqui. Começou a descer. Era o momento com que sonhava há 30 anos. Em algum ponto na descida, seus esquis estavam guardados na neve. A seção final do cume era toda de rocha exposta e gelo, impossível de esquiar. Então, ele os escondeu algumas centenas de metros abaixo durante sua subida ao cume. O plano dele era simples: descer ao depósito, pegar os esquis e se tornar o primeiro a esquiar o Kanchenjunga desde o cume. No acampamento,
Flora aguardava sozinha em sua barraca, ouvindo rádio. As demais barracas estavam vazias. Os outros já haviam descido. Sozinha, a 24.900 pés, ela mantinha sua promessa. Quando o sol se pôs, o rádio dela chiou e ganhou vida. Era Luiz, ele estava descendo. Ele disse a ela que tinha conseguido voltar para o Cool War, o íngreme canal de neve que o levaria de volta ao acampamento. A descida será mais fácil agora, disse ele com voz calma. Logo, você verá minha lanterna de cabeça. Flora abriu o zíper da barraca e espiou na escuridão. Ela deveria ter visto a luz dele. O acampamento 4 está em uma área exposta da montanha, com visibilidade geralmente boa. Ela olhou para fora, mas não viu nada. Sem lanterna, movimento, só escuridão. Ainda assim esperou. E então, do nada, o tempo mudou. A neblina chegou densa e rápida. A neve começou a cair. O vento ficou mais forte, cortando a encosta da montanha com um som parecido com tecido sendo rasgado. Flora continuou observando, continuou procurando qualquer sinal de luz. Ela estava exausta. Cada músculo do corpo dela doía, mas ela havia prometido esperar. Ela pegou sua própria lanterna de cabeça e a amarrou do lado de fora da barraca. Talvez, se Luiz pudesse ver sua luz, ele saberia para onde ir. A temperatura estava caindo. Ela sentia isso no saco de dormir, mas deixou a porta da barraca meio aberta e continuou observando e esperando. Por volta das 21, o rádio chiou novamente. Era o Luiz. Estou a cerca de 8.300 metros, ele informou. Sua voz parecia calma, normal. Vou chegar ao acampamento 4 em pouco mais de 2 horas. Então ele disse algo que fez Flora parar. Vou descer esquiando daqui. Flora olhou para as condições. Não havia visibilidade lá fora, com a neblina e a neve. Escuridão total, exceto pela luz da lanterna em sua cabeça. Junte a isso um vento forte capaz de derrubar alguém. Luiz planejava esquiar nessas condições, mas era especialista e já havia descido 7 das montanhas mais altas do mundo. Se alguém conseguia esquiar mal à noite, era ele. Flora confirmou a mensagem dele e voltou ao saco de dormir para esperar, planejando ficar acordada. Mas o cansaço é algo poderoso. A 24.900 pés, após alcançar o topo de uma das montanhas mais altas do mundo, seu corpo desespera por descanso. Seus olhos se fecharam e ela adormeceu. Quando ela acordou, já estava claro lá fora, na manhã de 26 de maio. Ela olhou ao redor da barraca, mas não viu Luiz. Pegou o rádio. Luiz, está ouvindo? Mas ela não ouviu nada em resposta, apenas estática. Depois de algumas chamadas repetidas sem resposta, Flora fez o que qualquer alpinista sensato deveria fazer. Ela avisou o acampamento base sobre o sumiço de Luiz. Informaram que um helicóptero de Katmandu traria uma equipe de resgate. A ajuda estava a caminho, ela só precisava esperar. Então ela esperou no acampamento 4 olhando para o céu, ouvindo o rádio, mas o helicóptero nunca veio. Uma tempestade se formava nos vales abaixo e o tempo estava ruim demais para voar. Flora esperou o dia inteiro. O combustível dela acabou. Sem derreter neve, não tinha água e ficava cada vez mais fraca e fria. Finalmente, na manhã de 27 de maio, ela percebeu algo terrível. Se ela permanecesse mais no acampamento 4 haveria 2 corpos para resgatar, em vez de um, precisava descer. Flora não só arrumou seu equipamento, como também juntou o de Luiz, barraca, saco de dormir e suprimentos extras. Ela colocou tudo na mochila e levou até o acampamento 3, depois passou pelo 2 até o base. Se Luiz estivesse vivo e precisasse do equipamento. 3 dias após o sumiço de Luiz, ao chegar ao acampamento base, ela estava física e emocionalmente exausta. Ela escreveu mais tarde no Instagram: "Ninguém moveu um dedo para ajudar Luiz." A amargura nessas palavras revela como ela se sentiu abandonada lá em cima. O helicóptero chegou a Kanchenjunga em 29 de maio, 4 dias após o último contato de rádio de Luiz. 5 Sherpas, incluindo Pemba, usaram oxigênio suplementar para se mover rápido. Eles sabiam que a última posição relatada de Luiz era a 27.230 pés. Era ali que começariam a procurar.
Mas quando chegaram àquela altitude, não encontraram nada, nenhum sinal de luz, nenhum rastro, nenhum esqui. Eles ampliaram a busca, subiram mais e olharam ao redor. Foi então que Pemba avistou algo a 8.400 metros, cerca de 100 metros acima do ponto em que Lewis disse estar. Era o corpo de Lewis, deitado de bruços na neve. Ele ainda estava usando os crampons, sua mochila ainda estava presa às costas, sua lanterna de cabeça ainda estava presa ao capacete. Ele estava posicionado, como se estivesse dando um passo à frente quando parou. Não havia sinais de queda, ferimentos ou evidências de avalanche ou deslizamento de rochas. Ele parou para descansar e nunca mais levantou. Mas isso não fazia sentido. Esse local estava 100 metros acima de onde Lewis disse que estava em sua última chamada de rádio. Outra coisa, os esquis estavam lá, guardados por ele em um ponto mais baixo da montanha. Ou seja, nas últimas horas, Lewis não ia para o depósito de esquis. Ele estava ou se movendo lateralmente pela face da montanha ou estava subindo. A equipe de Sherpas preparou cuidadosamente o corpo de Lewis para o transporte. Eles o levaram para uma altitude mais baixa, onde o helicóptero poderia alcançá-lo. Em 1º de junho, seu corpo foi levado de helicóptero para Katmandu. Uma autópsia foi realizada, e os resultados responderam a algumas perguntas, mas levantaram outras. Lewis morreu de edema cerebral de alta altitude e edema pulmonar de alta altitude. De forma simples, o cérebro dele inchou e os pulmões também se encheram de líquido. Ambas são causadas pela altitude extrema e provocam algo assustador. Elas destroem sua capacidade de pensar com clareza, enquanto fazem você se sentir completamente normal. É como estar bêbado, mas se sentir sóbrio. Você faz escolhas ruins que parecem ótimas. Você pode pensar que está descendo quando está subindo, ou achar que está perto do acampamento quando está a quilômetros de distância. Seu cérebro está se afogando em fluido, mas você se sente bem. Talvez por isso Lewis subiu ao invés de descer e não achou seus esquis. Enquanto dizia à flor que chegaria em 2 horas, ele na verdade se afastava cada vez mais, sem perceber que seu cérebro o traía. Sempre penso nessas horas finais. Lewis sozinho na escuridão, a 8.380 metros de altitude, a tempestade rugindo ao seu redor, seu cérebro lentamente se afogando em fluido, seu julgamento piorando a cada passo. O mais cruel é que ele provavelmente se sentia bem, achando que tomava boas decisões e quase voltava para a segurança do acampamento. É difícil conciliar essa imagem com o homem que Lewis foi por 30 anos, cuidadoso, profissional e guia que nunca perdeu cliente. Mas é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. A história dele é um lembrete simples de que as montanhas não se importam com o seu currículo. Não importa quantos picos você escalou ou sua experiência. Na zona da morte, todos são vulneráveis. A coragem que Lewis demonstrou ao perseguir seus sonhos me inspira. Ele passou 3 décadas ultrapassando os limites do que é possível. Em altitudes extremas, ele esquiou montanhas onde poucos conseguem andar, abrindo rotas que transformaram o esqui-montanhismo em alta altitude. E ele fez tudo isso com uma humildade que é rara em um campo onde o ego muitas vezes domina. Mas todos somos humanos e, às vezes, apesar das nossas melhores intenções e preparações, a montanha vence. O que você acha que aconteceu nessas horas finais? Me conte nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Seja ousado e viva com coragem.